Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 10, que tem como título Retribuindo. Bem, a lição anterior nós não conseguimos fazer a gravação, mas ela fala basicamente do perigo da cobiça e da avareza, né? E mostra quão perigosos são esses pecados, né? Porque aparentemente parece que são pecados inocentes, né? Porque que mal eu faria alguém se eu estiver cobiçando, né? Que mal eu estarei fazendo alguém se eu cobiçar uma posição social que não é minha, se eu cobiçar um bem que não é meu, né? Ou que mal eu estarei fazendo alguém se eu amar excessivamente o dinheiro, as riquezas, as posses, aparentemente, então, pecados que não fazem mal a ninguém. Mas lembre que o pecado original foi justamente a cobiça, né? O inimigo, ele cobiça, ele deseja excessivamente algo que não é seu, que é a posição de Deus, né? Satanás, ele deseja a posição de Deus, uma posição que não é sua. Ele cobiça, e a partir da cobiça, nós temos então todos os males, nós temos todos os outros pecados, né? Então, aparentemente, a cobiça foi o pecado original. Então, veja que estragos, né? A cobiça e a avareza elas podem ocasionar. Então, sim, são pecados extremamente perigosos. Não à toa que está nos 10 mandamentos, né? Não cobiçar, né? A mulher do seu próximo, o bem do seu próximo, o animal do seu próximo, enfim. Né? Então, a cobiça, né? Não à toa, Deus coloca ali na sua lei moral, porque de fato nós precisamos, né, ter esse cuidado. Um pecado que aparentemente é inocente, né, causa diversos estragos na nossa vida e na vida das outras pessoas. Mas enfim, foi apenas um pequeno resumo, já que nós não gravamos a lição anterior. Na lição dessa semana, que tem como título Retribuindo, o verso principal da semana está lá em Apocalipse 14, verso 13, e diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A lição ela introduz nos mostrando, né, as preocupações que nós temos, né, mesmo antes do envelhecimento, nós já nos preocupamos como que será nessa fase da nossa vida, caso nós cheguemos nessa fase do envelhecimento. Então a gente se preocupa excessivamente, né, como que eu vou estar? Vou estar bem? Vou estar lúcido? Vou ter condição física? Vou ficar dependendo de alguém porque não tenho uma condição física nem para me locomover? Como estarei financeiramente, e quanto mais perto, né, parece que a gente vai chegando dessa fase, aparentemente a gente percebe que as pessoas elas começam a se preocupar ainda mais, né? Como que será? O que vai acontecer comigo? Vou morrer cedo? Vou morrer logo? Vou viver mais? Enfim, e Ellen White, ela fala sobre essas preocupações lá em Testemunhos para a Igreja, no volume 1, página 376, ela diz o seguinte: todos esses temores são originados por Satanás. Caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo de maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. Então veja que Ellen White ela nos diz, né, que essa última fase da nossa vida, fase do envelhecimento, né, que essas preocupações elas vêm de Satanás, né, essa ansiedade, essas preocupações excessivas, mas dependendo da nossa atitude, esse momento da nossa vida pode ser o mais feliz, né, os momentos mais felizes da nossa vida, né? Isso é interessante, porque hoje a gente, o que a gente escuta é, né, aproveitar ao máximo a vida hoje, enquanto tem um vigor físico, né, da juventude, né, e o final, então, vai ser basicamente esperando a morte, né? Mas não, Ellen White diz que a gente pode ter, né, momentos mais felizes da nossa vida nessa fase da vida. Então, assim, tudo depende da nossa atitude. E é isso que a lição ela vai nos mostrar, né? Que atitudes são essas que podem nos trazer realmente felicidade, alegria, né? E nos preparar, de fato, nos amadurecer para o céu, como ela fala no final desse trecho. Lá em Lucas, no capítulo 12, no verso 16 ao verso 21, Jesus ele cita uma parábola, né? Uma parábola onde ele mostra é, um homem, ele tinha ali juntado muitos bens, frutos, né? Dentro de celeiros, e ele vê que os celeiros estão cheios, né? Não cabe mais nada dentro. Então o que ele faz? Qual é a atitude dele? Derrubar aqueles celeiros e construir um maior ainda,
para que coubesse mais coisas, para que ele pudesse guardar mais coisas, mais frutos, mais bens. E aí esse homem, ele diz o seguinte, ali no verso 19 de Lucas capítulo 12, ele fala assim: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Então ele guarda muitas coisas e olha para aquilo tudo que está guardado, acumulado, e ele diz, bem, agora, né, diz a sua alma, bem, agora descansa, né, relaxa, curte a vida, né, bebe, porque tem muitos bens guardados. Então veja que essa é uma atitude que Jesus, ele, no verso seguinte, ele vai criticar. Porque Jesus diz o seguinte, no verso 20 e verso 21, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o quem tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Né? Então, ele é chamado ali de louco, né? Quem faz, né? Quem tem esse tipo de atitude. Agora, perceba aqui, no verso 21, né, a crítica é aquele que entesoura para si mesmo. Então, a crítica não é a pessoa trabalhar, guardar bens, a crítica não é essa, mas a crítica é a atitude egoísta, né, em entesourar para si mesmo. Então, ele guardou todos os bens e agora ele pode, então, com tudo aquilo que ele acumulou, né, descansar, viver bem, tranquilo, relaxar, curtir a vida. Então é essa atitude, que a atitude egoísta, que ela é criticada. A gente, na verdade, tem visto na lição desse trimestre, né, essa crítica à vida egoísta. Então, nunca, né, o trabalho está sendo criticado, a questão de guardar os bens também não está sendo criticado, mas a atitude egoísta de fazer isso tudo para si mesmo, né? Isso é o que está sendo criticado e Deus, então, ali chama de louco, né, a pessoa que tem esse tipo de atitude. Bem, a visão não cristã, ela diz que nós precisamos trabalhar o mínimo possível. Para quê? Para ganhar o máximo possível e para termos o máximo de tempo e dinheiro para gastarmos com nós mesmos. Essa é a visão não cristã com relação ao trabalho. Né? É trabalharmos pouco para ganharmos muito e termos muito tempo e muito dinheiro para gastarmos com nós. É a visão não cristã, a visão que nós temos aí, nós vemos todos os momentos, né? Ouvimos e vemos todo o tempo alguém falando dessa maneira, né? Que o melhor é trabalharmos pouco, ganharmos muito, para gastarmos então tudo conosco. Né? A visão egoísta, a atitude egoísta. Né? E o problema, então, como nós falamos na parábola, não era esse, mas sim o problema do egoísmo. A visão não cristã, né, de aposentadoria, ela também trabalha nessa linha, né, de trabalharmos hoje, acumularmos bens, ou garantirmos uma aposentadoria, né, porque nem sempre nós vamos acumular bens, mas vamos trabalhar bastante para garantirmos uma aposentadoria, para lá no momento em que nos aposentarmos, vamos ter o que? Tempo e dinheiro para gastarmos conosco. É a visão não cristã. É a visão não cristã de aposentadoria. Mas veja que a perspectiva bíblica, né, com relação à velhice, justamente mostra que uma pessoa ela deve trabalhar e produzir enquanto for capaz. Perceba que nós acreditamos que os autores do livro de Daniel, o livro de Apocalipse, eles concluíram a sua obra na casa dos 80 anos. Né? Concluíram, né, a sua literatura ali na casa dos 80 anos. Ellen White, ela conclui uma das suas principais obras, que é O Desejado de Todas as Nações, na casa dos 70 anos. Perceba que, né, a perspectiva bíblica cristã é nós trabalharmos e produzirmos enquanto formos capazes, né? E de forma muito mais importante, né, trabalharmos e produzirmos, né, na obra do Senhor. Trabalharmos para aliviar a dor do próximo. Então, nós não podemos, né, entender que chega uma fase da vida onde nós não vamos fazer mais nada, porque já trabalhamos muito e agora podemos viver para nós mesmos. Não é isso. Não é essa a ideia cristã, né? Mas é de fato, né, enxergar tudo aquilo que temos, a nossa potencialidade, o nosso potencial naquele momento e fazer, produzir, principalmente na obra do Senhor, né? Que também aí inclui estar trabalhando para o próximo. Bem, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 6 e o verso 7, diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo,
nem coisa alguma podemos levar dele. Interessante que algumas pessoas, ao lerem esse verso, né, quando diz que não vamos levar nada desse mundo, elas pensam o seguinte: ah, bem, já que eu não vou levar nada, já que eu não vou levar nada comigo depois que eu morrer, então eu vou usar tudo aqui agora, eu vou gastar tudo, né? Eu vou aproveitar a vida aqui porque eu não vou levar nada mesmo. Então, para que acumular? Para que guardar? Bem, aí esse pensamento já vai ferir o quê? Vai ferir a mordomia, porque é um pensamento de alguém que não é mordomo, que não cuida daquilo que Deus, né, coloca ali à sua disposição para que possa cuidar. Então, não é isso que o verso aqui de Timóteo está, 1 Timóteo está dizendo. Está falando justamente, né, o que nós vamos fazer, né, com aquilo que nós acumulamos, com os nossos bens, com os nossos recursos. Né? Qual vai ser a nossa atitude para com isso? Gastar e usar tudo de forma desordenada porque não vamos levar? Não estaremos sendo mordomos fiéis. Né? E aí a lição nesse contexto, ela nos traz aqui duas questões importantes. Né? Como que nós podemos estar utilizando esses recursos que nós acumulamos durante a nossa vida? Um primeiro ponto importante é que nós precisamos planejar hoje, né, o que ocorrerá com os nossos bens depois de nós morrermos. Quando nós não fazemos isso, quando nós não planejamos hoje o que ocorrerá com os nossos bens após a nossa morte, isso pode gerar conflitos lá na frente, porque a pessoa morre, deixa alguns bens, e esses bens vão ser disputados, né, e vai gerar conflito com a família, porque aquilo não foi já bem organizado antes da pessoa morrer. Então perceba que sim, né, na grande maioria das vezes, né, os bens eles vão ficar para os herdeiros, mas perceba que a lição ela traz também de forma muito interessante, né? Às vezes os herdeiros eles não precisam desses bens, eles não precisam, eles não necessitam daquilo, né? Já tem a sua vida bem resolvida e não precisam daqueles bens, né, da pessoa que faleceu. Então por quê? Por que não, né, deixar por escrito, né, que aqueles bens eles possam ser doados para alguma instituição, possam ser doados para a causa de Deus? Que interessante isso, porque veja que depois da morte, né, a gente ainda pode ser usado por Deus, né, se a gente fizer isso, né, deixar os bens, caso a família não necessite, deixar os bens para a obra de Deus, para que Deus possa usar aquilo que Ele entregou para nós, né, para que nós fôssemos mordomos daquilo durante a nossa vida, agora devolver a Deus, devolver para a sua obra, para que a sua obra possa ser aí também ampliada e concluída o mais breve possível. E a lição também nos traz outro ponto importante, né, que nós não podemos falar que quando eu estiver perto de morrer, eu vou poder doar tudo. Então hoje eu vou, né, acumular bastante riquezas, bastante bens, porque quando eu estiver perto de morrer, aí eu dou tudo. Deus ele não quer isso. Né? Ele não aprova essa caridade, né, no leito de morte. Né? Não é o que Cristo ele quer dos seus seguidores, porque isso não vai desculpar uma vida egoísta. Né? Às vezes a gente vive uma vida egoísta, e aí, mas quando eu estiver no leito de morte eu vou doar tudo. Não é isso. Né? Nós precisamos ter uma atitude de abnegação, né, durante toda a nossa vida. Né? Não é uma falsa atitude, né, de doação no leito de morte. Né? Deus ele quer uma vida realmente, né, de doação durante todo o nosso contexto de vida aqui nessa terra. Então perceba que a nossa atitude é que vai definir se os nossos últimos momentos, né, os nossos últimos anos, eles vão ser felizes ou não. Se eles vão estar nos amadurecendo para o céu ou não. Então, por fim, nós precisamos entender a necessidade de nos desapegarmos de bens materiais hoje, né? E deixarmos então de ser egoístas, de sermos mesquinhos. Né? E isso vale independente de quanto nós ganhamos, né? Independente da nossa idade. Esse é um princípio que nós precisamos entender. Né? Parar de viver para nós mesmos e viver de fato para o outro, para a obra de Deus, para o nosso próximo. A lição ela vem abordando essa ideia de forma constante nesse trimestre. O eu, viver pelo eu, viver para o eu, viver de forma egoísta. Né? É isso que a gente está tentando tirar da mente daqueles que se dizem seguidores de Jesus. Não é viver para o eu, não. Nós precisamos viver para o outro, viver para o próximo, viver para a obra de Deus. E aqui isso inclui também o momento da velhice, após a aposentadoria, né? A terceira idade, né? Isso inclui também essa faixa etária.
Não é porque estamos agora no final da vida, digamos assim, né, na terceira idade, que eu posso viver de forma egoísta, porque eu já trabalhei a vida toda. Não, enquanto Deus ele te manter vivo, é porque ele tem um propósito na sua vida, é porque ele tem, né, no seu propósito, nos seus planos, né, utilizá-lo para a sua obra, utilizá-lo para aliviar a dor de alguém que necessita. Deus ele quer te usar, mas você também precisa se colocar nas mãos dele. Precisa se colocar nas mãos dele, independente da sua idade, né? Independente da sua faixa etária. Nós precisamos ter diariamente nossa vida sendo colocada nas mãos de Deus, para que ele possa então nos usar na sua obra. Então, que esse possa ser o nosso pensamento, né? Que nós não vivamos egoístamente hoje, né? Aqueles que não chegaram ainda na terceira idade, né? Não viva hoje de forma egoísta, pensando em viver ainda mais egoístamente na terceira idade, né? Mas viva hoje, né? Planejando a sua vida, sim, planejando ela sendo um mordomo fiel e se colocando nas mãos de Deus diariamente para que ele possa te usar na sua obra. E assim, então, a obra possa ser concluída o mais breve possível e Jesus, ele, então, possa retornar. Que Deus te abençoe e mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê, então, na próxima lição. Até lá!